O que é a fé criadora? Caros amigos e amigas, neste vídeo, vamos explorar um pouco mais o sentido da fé e seu poder criador. A fé não se limita a uma única religião. A fé é uma fonte de esperança, superação e propósito pessoal. Através da fé, nos tornamos criadores com o Pai, geramos a partir dele e de sua palavra de poder. Fique até o final, compartilhe em seus contatos e curta o vídeo. Isto é muito importante. Somos humanos, a maioria de nós, ensinados que adorar a Deus é cantar hinos, canções de exaltação com agradecimentos pelas bênçãos que recebemos, praticar boas ações e estudar a palavra dele, mas não é só isto. Cada vez que você gera valor, solução, impacto, você adora a Deus sem precisar cantar, porque adoração verdadeira é frutificação espiritual. É quando o que está dentro de você começa a transformar o que está fora de você. Este é o tempo de parar de pedir. Deus já ouviu. Agora é hora de gerar. Você já percebeu que tudo o que Deus cria tem a capacidade de gerar mais? Ele não fez uma estrela. Ele fez um sistema. Ele não fez uma árvore. Ele fez uma semente que contém florestas inteiras. Ele não fez Adão para depender. Ele fez Adão com o poder de domínio, de governo administrativo. A maior prova de confiança do Criador é que ele tudo criou para recriar. Ele terminou a criação porque transferiu a responsabilidade da expansão para o homem, e é isso que poucos entendem. O fim da criação divina foi o início do governo humano. Quando Deus descansou, não foi porque estava cansado. Foi porque estava satisfeito em saber que o homem carregava dentro de si a mesma natureza criadora. Por isso, ele avaliou e viu que já chegara na posição exata. Gênesis capítulo 1, versículo 28, revela: frutificai. Sugestão: é uma ordem real. É imperativo que todas estas ações se executem. Frutificai é o primeiro mandamento econômico da história. Deus está dizendo: tudo o que eu criei é potencial. Agora é com você. Eu fiz e deixei a centelha divina introduzida em sua essência. Faça, transforme potencial em realidade, e aqui está o mistério do reino. Deus nunca te dá o produto final. Ele te dá a semente. A religião quer o fruto. O reino quer a responsabilidade. A religião ensina a orar: Senhor, me dá um emprego. O cidadão do reino ora: Senhor, me dá uma ideia. Porque ele entende que riqueza não vem de salário, vem de sabedoria aplicada. A riqueza do reino não é resultado de mendigar bênçãos, é resultado de manifestar propósito. Você prospera quando gera algo que serve ao propósito de Deus em outras pessoas. Por isso deviam nos ensinar que o dinheiro é consequência, ou seja, uma recompensa pela solução que você gera no reino. O dinheiro segue propósito, e o propósito segue entendimento. Quando você entende o propósito daquilo que carrega, o céu começa a financiar suas ideias, porque o céu investe em quem expande o reino, não em quem apenas deseja conforto. Imagine o seguinte: você tem em si a semente de um dom, que é só seu, algo que o mundo precisa, mas você continua orando para que alguém faça o que você foi chamado para fazer. O céu não pode mover-se em seu favor, porque o reino é justo. Deus só multiplica o que você coloca em movimento. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. Um homem recebe 5 talentos, outro 2, outro 1. Os 2 primeiros multiplicam o que receberam. O último enterra e depois vem justificar-se com medo: tive medo e escondi. Mas o Senhor responde com uma das frases mais fortes do Evangelho: servo mau e negligente. Repare, não foi por falta de oração que ele foi chamado de mau, mas por negligência. Negligência é fé sem ação, é conhecimento sem prática, é unção sem movimento. E o reino não prospera quem enterra o que recebeu, prospera quem multiplica o que tem. Por isso, Deus não vai te dar mais até que você se torne fiel no pouco, porque o reino não recompensa desejo, recompensa gestão. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, está escrito: dai, e será dado, boa medida, recalcada,
sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Se você ora por mais sem saber administrar o que já tem, você não está pronto para prosperar. Está pronto para perder, e é por isso que muitos vivem frustrados. Amamos, adoramos a Deus, mas não entendemos como funciona o reino. Seguimos sem planos estratégicos. Temos fé, mas não temos gestão. E o reino é espiritual, para ser manifesto também com o governo administrativo, certo pregador disse. Lembre, se Adão perdeu o reino não porque perdeu a oração, mas porque perdeu o domínio. O pecado foi a substituição da mentalidade de governo pela mentalidade de dependência, e desde então Deus tem restaurado filhos para voltar ao trono, não o trono de arrogância, mas o trono da graça. Com responsabilidade, a cruz não foi apenas o perdão dos pecados. Foi a restituição do domínio e da autoridade. Cristo veio para restaurar o que Adão perdeu, o reino. Por isso, quando ele ressuscita, ele não diz, eu volto com a religião. Ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E em seguida transfere esse poder a nós. Ele veio restaurar o tabernáculo de Deus, deu a ordem, ide e fazei discípulos. Em outras palavras, vocês agora são os embaixadores do governo do reino. Deus não te chamou para depender de portas abertas. Ele te chamou para criar portas. O reino não vive de oportunidades. Vive de criações. Você foi feito para transformar ambientes com a presença e com a sabedoria que carrega. E quando você entende isso, o favor começa a fluir, porque o favor não é Deus te livrando de trabalho. É Deus acelerando o resultado do seu propósito. Veja o que Provérbios capítulo 8, versículo 12 declara. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Sabedoria é o solo onde a prosperidade floresce. E Miles Monroe sempre ensinava, sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento com entendimento. Não pode ser sem propósito. Deus não te prospera para que você tenha conforto. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios capítulo 16. Deus te prospera para que você tenha influência, porque a verdadeira prosperidade não é o quanto você tem, é o quanto do reino se manifesta através de você. Observe o padrão divino. Quando Deus enviou Elias para multiplicar o óleo da viúva, ele não mandou dinheiro. Elias perguntou, o que você tem em casa? Ela disse, uma botija de azeite, e Deus multiplicou o que já estava nas mãos dela. A multiplicação não começa quando algo chega, começa quando algo é reconhecido. A prosperidade não nasce quando Deus dá mais. Ela floresce quando você enxerga o valor do que já tem. Você não precisa de algo novo. Precisa ver com olhos de reino o que já carrega. Enquanto o religioso lamenta o que perdeu, o cidadão do reino ativa o que sobrou. Ele sabe que o pouco nas mãos certas se transforma em abundância. Ele sabe que Deus não precisa de muito para fazer o pão e peixes. Jesus não orou para que caíssem novos do céu. Ele multiplicou os que estavam ali, porque a fé criadora não ora pedindo matéria-prima. Ela transforma a matéria-prima em milagre. A mente do reino opera em parceria com Deus. Você ora, mas depois trabalha. Você crê, mas depois constrói. Você declara, mas depois implementa. Porque a fé verdadeira não substitui o esforço. Ela santifica o esforço. O esforço, inspirado pela sabedoria do Espírito, torna o simples e pequeno em algo extraordinário. Um pequeno negócio se torna uma empresa global. A ideia simples se transforma em um legado, porque Deus nunca multiplica o que você sonha. Ele multiplica o que você move. Há algo dentro de você esperando ativação. Talvez seja um projeto que você tenha adiado ou uma ideia que você desistiu. Talvez seja um talento que você tenha enterrado por falta de confiança. Mas hoje o Espírito Santo te chama. Gere o que eu te dei. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais coragem. Não se trata de recursos materiais. É preciso visão, porque visão atrai provisão. E onde há propósito, o céu libera sustento. Deus te criou com uma natureza produtiva. Produzir é imperativo da lei da criação. Isso significa que, espiritualmente, a esterilidade
é uma distorção da sua identidade. Se algo em sua vida não está frutificando relacionamentos, finanças, propósito, é porque talvez você esteja tentando pedir o que deveria estar plantando. O Salmo 1 nos remete ao princípio dessa identificação. O bem-aventurado é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes. Ou seja, tem acesso contínuo à fonte. Assim é o que vem do reino. Ele não depende do clima espiritual, porque vive conectado à fonte eterna. Ele não precisa esperar a estação. Ele gera mesmo no deserto. Deus está te chamando para sair do ciclo da súplica e entrar no ciclo da criação, porque o céu não se move por lágrimas, mas por princípios. E quando você se alinha ao princípio, o milagre deixa de ser exceção e se torna estilo de vida. Sinta isso no seu espírito. Você não nasceu para precisar. Nasceu para prover. Você não nasceu para correr atrás. Nasceu para atrair. Você não nasceu para repetir pedidos. Nasceu para liberar decretos. Você é um reflexo do Deus Criador e onde você chega, o ambiente deve mudar. Deus não quer que você viva esperando respostas. Ele quer que você se torne a resposta. Você é a solução para algo. Você é a semente que o mundo precisa ver florescer. Mas essa semente não pode germinar enquanto você continuar esperando. O tempo da espera acabou. O tempo de gerar chegou. No próximo movimento do Espírito, não serão os que pedem que prosperarão. Serão os que entendem. Os que entenderem que a fé que pede é religião, mas a fé que cria é reino. Os que decidirem manifestar o que já carregam. Os que trocarem o Senhor faz por mim, por Senhor, faz através de mim. A diferença entre quem ora e quem governa está na forma como vê o mundo. O religioso ora para escapar. O cidadão do reino ora para expandir. Um quer ser livrado da terra, o outro quer transformar a terra, e Deus sempre se manifesta através do segundo. A mente do reino vê sementes. A mente natural ora por milagre. A mente do reino se torna o milagre. Você percebe como Jesus vivia? Ele nunca pediu por provisão. Ele manifestava a provisão. Quando o pão acabava, ele multiplicava. Quando o vinho faltava, ele transformava. Quando a tempestade rugia, ele falava. Jesus não reagia ao natural. Ele reinava sobre ele e ele dizia: as obras que eu faço, vocês também as farão, e maiores ainda. João capítulo 14, versículo 1. Agradeço por compartilhar e dar o like. Se você não é inscrito, por favor se inscreva. É gratuito e feito com todo carinho. A fé criadora é a tradução prática da natureza divina. Ela é o código do reino manifestando. Se na terra, lembre disto,